Olá! Seja bem-vindo à nossa terceira aula da terceira semana. E a gente hoje vai falar um pouco sobre sonhos, objetivos, metas para a nossa felicidade. Vamos lá? Então, gente, uma coisa importante é que a gente precisa acreditar e ter um propósito, tá? Então, vamos começar pensando que o caminho da felicidade é a gente ter um propósito. Qual é o seu propósito? Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Uma citação da Yane Cruz que fala sobre sonhos, metas, objetivos e ideias. São questões que nos impulsionam a lutar e a viver a vida. Se trilhamos o caminho que se deve andar e as coisas não aconteceram do jeito que esperávamos, é porque irão acontecer melhor do que imaginávamos. Mas para isso, a gente precisa estar traçando os nossos objetivos e as nossas metas. Mas para isso precisamos ter sonhos. Vamos então prosseguir. A gente precisa se sentir bem em relação ao futuro e que isso seja importante para a nossa felicidade. Todos nós precisamos de objetivos para que a gente se sinta motivado e eles precisam também nos desafiar de alguma forma, para que a gente se sinta animado, tá? E é preciso então que esses objetivos eles sejam alcançados. Porque se não for uma coisa que seja realizável, o nosso cérebro vai entender que não vai conseguir, vai ser muito difícil. Então, ele não vai acreditar nisso, não vai se colocar em movimento para isso. Então, é preciso que seja palpável, que seja realmente uma meta que seja possível de ser realizada, tá? Se tentarmos, então, realizar o impossível, isso cria um estresse desnecessário e o nosso cérebro começa a nos boicotar. Não sei se você já ouviu essa palavra, boicote, mas é assim mesmo. O cérebro da gente começa a trabalhar contra a gente. Por quê? Porque ele não acredita naquilo ali, tá? Então, é importante a gente começar a colocar as metas. A gente vai explicar mais sobre isso. Então, vamos escolher objetivos que dão direção às nossas vidas e traz esse sentimento de realização, de satisfação quando a gente atinge. A primeira coisa que a gente vai levar em consideração em relação aos nossos sonhos é que a gente precisa ter um equilíbrio, tá? Então, a gente precisa pensar nessa vida plena não só em um aspecto da nossa vida, por exemplo, só o profissional, mas sim levando em consideração o trabalho, né, a parte profissional, mas também a parte pessoal, a família, o que você quer construir, porque nós não somos só um aspecto, nós somos vários aspectos da nossa vida. Então, os nossos sonhos, eles precisam estar condizentes com aquilo ali. Então, a gente precisa ter um equilíbrio em relação a isso. E aí, a gente precisa ter uma escolha. Porque quando a gente fala cuidado com as suas escolhas, é para a gente refletir. Já pensou que às vezes na sua vida você pode estar plantando abacaxi e querendo colher morango? Você acha que isso é possível? Abacaxi não é igual a morango. Então, se você está colhendo, está plantando coisas de um jeito, você vai plantar desse mesmo jeito, vai colher desse mesmo jeito que você plantou. Se você está colhendo hoje coisas negativas, porque provavelmente lá atrás foi plantado isso. Ah, Bianca, você está dizendo que a responsabilidade é minha? Sim, nós temos responsabilidade sobre as nossas escolhas. Às vezes isso é meio duro, sabe, de falar porque a gente não aceita no primeiro momento. Então a gente fica falando assim, mas quer dizer que se aconteceram coisas ruins comigo, é porque eu sou responsável por isso? Claro, gente, que tem eventos que você não é responsável. Lembra, numa aula anterior, que nós falamos o que é da sua responsabilidade e o que é que você não tem responsabilidade, que quem tem responsabilidade é o outro, é o governo, é a sociedade, etc. Então, aquilo que você tem responsabilidade, que são as suas escolhas, você precisa parar e começar a fazer escolhas mais conscientes e mais saudáveis para você. Porque senão você vai, sim, ter uma colheita, ter situações que não são tão boas assim, porque você lá atrás escolheu de uma maneira diferente. E às vezes essa escolha, ela
acaba sendo negativa e a gente vai se auto-boicotando. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você estivesse de dieta e você faz uma meta, né? Você estabelece aí que você quer emagrecer 5 quilos. É uma meta viável, concorda? 5 quilos, não é nem tanto assim. Mas aí você quer emagrecer 5 quilos em uma semana. É viável? É. Mas é possível de ser realizado? Muito provavelmente não. Por quê? Porque você está dando um espaço de tempo muito curto. E aí você vai ter que radicalizar. Então as suas escolhas não vão ser saudáveis. Você vai precisar parar de comer doce radicalmente, parar de tomar refrigerante, parar de comer carboidrato, fazer uma dieta muito mais à base de proteína, de líquidos, etc. E aí o que vai acontecer? Você não vai aguentar. Aí seu corpo vai começar a se boicotar, porque em uma semana, no segundo, terceiro dia que você fica sem doce, o seu cérebro já pede o doce, porque a gente se acostuma com aquilo. Seu corpo precisa ter um período para se desacostumar também. E aí o que acontece? Você vai para a geladeira, tem doce na geladeira, você ataca a geladeira de madrugada. Ninguém está vendo, você está se auto-boicotando, porque o seu cérebro está dando ordens de comando para você. E aí é importante a gente perceber, poxa, então 5 quilos eu consigo imaginar eu emagrecendo em quanto tempo? Geralmente, de forma saudável, você emagrece 1 quilo, 1,2 kg por semana. Então daria o quê? Um mês, 4 semanas, 5 semanas, um mês e uma semana, mais ou menos, tá? Então é importante a gente estar observando isso. Colocar prazos também que sejam viáveis e plausíveis para o nosso cérebro, para a nossa mente e para o nosso corpo também, de serem realizáveis. Então isso é muito importante. Então não pense que você vai colher morango se você plantou abacaxi, tá? Então é importante a gente estar também consciente e percebendo as nossas escolhas. Ah, Bianca, se eu fiz escolhas negativas ou que me propuseram, me possibilitaram um auto-boicote e eu não estou conseguindo fazer. Gente, volta! As escolhas, eu falo que o cérebro é redondo para que o pensamento mude de lugar. Então, a nossa mente é redondinha, gente. A gente não precisa ficar no quadrado, não. Se você compreende que você fez escolhas que não foram tão boas para você assim, o que você vai fazer? Simplesmente vai mudar. Escolhe hoje outras coisas. Você pode abandonar, não quero mais isso, quero agora outras coisas para minha vida, tá? Isso é importante. Então, cuidado com o que você está escolhendo. Os objetivos são a forma de transformar nossos valores e sonhos em realidade. E a felicidade não acontece de uma forma simples, né? Ela vem atrás de um pensamento, de um planejamento, de irmos atrás do que é importante para nós. E as pesquisas científicas mais atuais, elas mostram que definir e se esforçar na direção de objetivos pode sim contribuir para a felicidade de várias formas. Uma coisa que a gente vem falando muito é a respeito de propósito. Se você tem um propósito de vida, você começa a estar alinhado no processo da sua felicidade. Então, começa a pensar, eu nasci para ser o quê? O que eu nasci para ser? Como eu posso estar me conectando com a minha essência, com o que eu nasci para ser? Um exercício muito legal é toda vez antes de você dormir, você se perguntar: como eu posso melhorar a minha vida? Como eu posso ser mais feliz? Como eu posso ser o que eu nasci para ser? Essas 3 perguntinhas vão fazer com que você durma. Você pode até sonhar e acordar com algumas respostas. Você acordar no meio da noite, anota as respostas, tá? Porque às vezes, geralmente, a gente esquece. E o seu cérebro vai começar a trabalhar para você manter e você ter essas respostas para você, com criatividade e tudo mais. Então, comece a se conectar. Bianca, eu não sei do que eu gosto. Experimenta. Comece a experimentar para você, porque até para você dizer que você não gosta de lasanha, você precisa comer lasanha. Não gosta de feijão, tem que comer feijão. Concorda? Então, você precisa começar a experimentar as coisas, tá? Para você começar a dizer, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e eu me apaixonei, tenho mais afinidade por uma determinada coisa. E às vezes seu propósito não é fazer uma coisa só, você pode fazer 2, 3. O mais importante é você estar alinhado com aquilo que você acredita e com as coisas que você gosta de fazer.
Então, uma coisa interessante é a gente começar a pegar o papel. Papel e caneta, vamos lá. Quais são os seus sonhos? Você vai anotar pelo menos 2 sonhos para a gente depois fazer o exercício. Então, sonho número 1 pode ser profissional. É claro, gente, vocês depois podem fazer quantos sonhos vocês quiserem, tá? Aqui a gente vai fazer um exercício de 2 por conta do nosso tempo, mas vocês podem fazer depois quantos vocês quiserem. Então, aqui eu coloquei, você pode fazer um sonho de trabalho, né? Um sonho de formação profissional, ou de carreira. E você também pode fazer um sonho de família ou de algum bem que você deseja comprar, tá? Fique à vontade para escolher o sonho que você deseja. Um sonho é uma coisa maior. Então, é um desejo que você tem de fazer algo e de conseguir atingir aquele algo. Claro que os seus sonhos, eles são subdivisões do seu propósito. Então, se você primeiro tem que contar o seu propósito, tá? Então, como eu falei no slide anterior, qual é o seu propósito? Então, escreve qual é o seu propósito e 2 sonhos que vão te ajudar nesse propósito, tá? E aí, gente, a gente vai subdividir. Então, o propósito, ele seria o maior aqui, ó. Em volta disso tudo tem o seu propósito de vida. Seu propósito é servir alguém, seu propósito é fazer as pessoas rirem, seu propósito é ajudar as pessoas, seu propósito é ser um artista, seu propósito é levar uma palavra de carinho para as pessoas, seu propósito é ensinar as pessoas, o meu é ensinar, e ensinar de diversas formas. Então, assim, a gente pode pensar primeiro nisso. Qual é o meu propósito? Ensinar mais e melhor? Ser uma artista plena? O que você deseja? Então, você vai colocar aí o seu propósito de vida, tá? Depois desse propósito de vida, você vai colocar o seu sonho. Qual é o seu sonho? A gente pediu para você desenhar na sua mente e depois escrever. 2 sonhos, tá? E agora a gente vai subdividir em objetivos e metas. Então, tendo aí o gráfico, obedecendo esse gráfico, nós vamos começar a pensar em objetivos e metas, tá? Então, o propósito estaria aqui em volta, depois sonhos e objetivos e metas. Então, vamos a eles. Você vai escrever. Você já escreveu sonho 1 e sonho 2, que são subdivisões do seu propósito. Vamos lá. Sonho 1, vamos supor que você escreveu lá que você quer casar, ter filhos, né? Construir uma família. Esse seria o seu primeiro sonho. E o seu segundo sonho, vamos supor, ter um emprego estável, ou se você já tem um emprego estável, que você possa gerenciar a sua carreira, né? Fazer outros cursos, ampliar a sua rede de formação. Então, você pode colocar aí outro sonho, tá? Que seria o sonho 2. Qual seria o objetivo, então? Um objetivo, pelo menos, você pode escrever 2, 3 objetivos, mas vamos simplificar aqui. Um objetivo para o sonho 1. Você quer casar, ter filhos. Qual seria o seu objetivo? Precisamos ter metas. Então, o seu objetivo ele precisa ser um objetivo com prazo, tá? Então, eu estou namorando, vamos supor, eu quero casar com meu namorado até daqui a 2 anos. Então, eu vou colocar lá, objetivo, casar até 2022, vamos dizer assim. E aí, a gente precisa colocar as metas, tá? Noivar até 2021 e casar até 2022. E aí, a gente vai colocar, guardar dinheiro para fazer a festa de casamento, para escolher os padrinhos, e depois você poderia até botar uma meta 3 também aí, até 2025, 24, que seria uma meta de longo prazo, né? Mais de longo prazo, a gente tem de meta de curto prazo aí dentro de um ano. Noivar, conseguir um emprego, se você não tem emprego, se você tem emprego, se manter no emprego para poder você guardar um dinheiro. E aí a meta de 2 anos, casar, guardar dinheiro para realizar. E a meta de 5 anos, ter um filho, por exemplo. Então seria meta de curto prazo, longo prazo e médio prazo e longo prazo, tá? E aí o sonho 2, por exemplo, vamos supor que você queira ganhar mais ou conseguir um trabalho
né? Ou ser promovido, ir para um cargo de chefia. E aí você vai, então, escrever qual é o seu objetivo. Então, desempenhar funções de chefia ou ser contratado por uma empresa no prazo de 2 anos. E aí a meta 1, a meta 2, subdivisões desse prazo de 2 anos. O que você vai fazer? Vai fazer um curso de 1 ano na meta 1, por exemplo, na meta mais de curto prazo, de capacitação de gestão, vai se capacitar para você conseguir um emprego, dependendo da meta que você escolheu, do objetivo que você escolheu, do sonho. Meta 2, você vai se candidatar a uma vaga, passar por processos seletivos. O que você vai fazer num prazo curto e médio e de longo prazo também, tá? Então é importante você estar escrevendo no papel. E aí nós vamos para o nosso a nossa terceira estratégia. Você escreveu seus sonhos, escreveu seus objetivos, escreveu suas metas. Você elaborou o seu propósito. E agora você vai recortar de imagens. Pode ser imagens que você pesquise da própria internet, imprima, ou de revistas, tá? Você vai recortar essas imagens, pesquisar, recortar, e vai para cada sonho, para cada objetivo, para cada meta, ok? E aí você vai fazer como se fosse um outdoor. O que é um outdoor? É uma coisa que é uma propaganda, né? Que você fica visualizando na rua. Só que esse outdoor dos seus sonhos, das suas metas, você vai colocar num local da sua casa que você vai visualizar todos os dias. Lembra daquela frase que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? É exatamente isso. Você vai visualizar todos os dias as suas metas. Colocando prazo. Comprar uma casa... que eu dei um exemplo qualquer, tá, gente? Comprar uma casa nova. Até que data? Comer bem. Quando que você vai começar a fazer isso? Aprender a meditar. Quando que você vai começar a fazer isso? Meta, prazo, tá? Viajar. Até que prazo? Ser mãe. Ter filhos. Até que prazo? Malhar, treinar. Prazo também para fazer isso, ok? Então, você vai colocar aí datas para o seu cérebro começar a entender. Então, você vai, simples assim, para cada sonho, objetivo e metas, você vai, então, criar imagens, colocar imagens, associar imagens que expressem aquilo ali. E você vai, aqui a gente colocou uns post-its para lembrar, tá faltando a data aí, porque aí a data você vai colocar, e você pode colocar as metas e os sonhos que você desejar, pode ser que tenha a ver com esses que eu coloquei aí, pode ser que não. E aí você vai começar a visualizar todo dia isso e sentir como se já estivesse conseguindo, tá? Uma outra coisa que é importante é aproveitar o caminho, porque tem pessoas que focam tanto no quando vai conseguir aquilo ali. Ah, quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu tiver emprego, quando eu conseguir ser chefe, um cargo de chefia, quando eu conseguir ganhar mais. Então você acaba focando tanto no final, em conseguir atingir aquele sonho, aqueles objetivos, aquelas metas, que você esquece de aproveitar o caminho. Aproveitar o caminho é importantíssimo. Então, celebre as pequenas conquistas a cada dia. Hoje, somente hoje, estou celebrando o que eu consegui. Pode ser pouco, conseguir me alimentar melhor, conseguir fazer um exercício físico, conseguir poupar um dinheiro para poder comprar a casa que você quer. Celebre as pequenas coisas, tá? Porque senão você vai ter aquela ideia equivocada, na verdade, que você só precisa fazer aquilo quando você... só ser feliz, na verdade, né? Quando você conseguir. E aí você passa metade da sua vida frustrado. Então, vamos ser felizes aqui agora, celebrando as pequenas conquistas dentro das suas metas. E claro, quando você atingir a meta maior, o seu sonho maior, você vai celebrar em dobro, em triplo. Mas o importante é que você celebre, tá? Todos os dias, as pequenas conquistas. E para a gente finalizar, a vida é feita de escolhas e a minha escolha é ser feliz. Então, gente, para a gente pensar aí que felicidade é uma escolha diária. E a escolha diária tem a ver, claro, com o nosso propósito de vida, tem a ver com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, com as nossas metas.
e com os pequenos passos diários que a gente dá nessa escalada e rumo ao que a gente deseja, rumo aos nossos sonhos. E para isso a gente precisa sim estar celebrando todos os dias as pequenas conquistas e escolhendo ser feliz a cada dia. Então vocês veem aí a nossa evolução, o quanto a gente começou lá com as emoções, entendendo as emoções e sentimentos, falando de inteligência emocional, o quanto a gente já está aqui falando um pouco, falamos de autoestima e agora a gente já está falando de sonhos e de felicidade. Como que a gente pode ir transformando passo a passo, de pouquinho em pouquinho, a nossa vida? É isso que eu desejo para você, gente. Que você possa simplesmente ser feliz aqui agora, tá? Então, até a nossa próxima aula!